Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma roda do nosso quarto colóquio Raça e Interseccionalidades. É com grande alegria que eu dou início à roda de conversa Masculinidades, Narrar, Compreender e Transformar. Eu sou Anderson Andrade, eu sou doutorando do Programa de Memória Social da Unirio e faço parte do grupo de pesquisa Print. Para dar início à nossa roda, eu gostaria de convidar à tela o professor Paulo Melgaço. Eu vou fazer uma pequena apresentação do professor Paulo. O professor Paulo Melgaço Silva Júnior é pós-doutor em Educação pelo UFRJ, professor e vice-diretor na Escola Estadual de Dança Maria Olenewa, do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e professor colaborador no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Artes Cênicas da Unirio. Seja muito bem-vindo, professor. A mesa é sua. Muito obrigado, Anderson. Boa tarde a todos, todas, todes. É um enorme prazer poder estar aqui participando desta roda. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Glenda Valim e a comissão organizadora do quarto colóquio Raça e Interseccionalidades pelo convite para participar desta roda e também gostaria de parabenizá-los pela organização e condução do evento. Gostaria também de agradecer a presença de todos que estão nos assistindo e destacar a alegria e a importância de narrar, compreender e transformar as masculinidades, que é o tema da nossa conversa desta tarde. O nosso objetivo de hoje é pensar nas experiências coletivas de ser homens, nas múltiplas comunidades imaginárias de pertencimento, como nos ensinou o professor Luiz Paulo da Moita Lopes. E essas comunidades, obviamente marcadas pelas relações de poder e pelas interseccionalidades. E é por isso que eu estou cercado de grandes estudiosos destas múltiplas masculinidades. E eu vou apresentar para vocês cada um deles. O primeiro que eu vou convidar é o professor Osmundo Pinho. Osmundo Pinho é doutor em Ciências Sociais pela Unicamp e bolsista de produtividade do CNPq. Ele atua na graduação e na pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Recôncavo Baiano e no programa de pós-graduação em Estudos Étnicos e Africanos da Universidade Federal da Bahia. Ele foi pesquisador visitante do Departamento de Estudos da África e da Diáspora na Universidade do Texas, em Austin, e é bolsista na Richard Greenleaf, na Biblioteca Latino-Americana da Universidade de Tulane, em Nova Orleans. É coordenador do Grupo Territorialidade, Violência e Patrimônio do Recôncavo da Bahia. Professor Osmundo, muito obrigado por estar conosco. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer. Gostaria de chamar Leandro Teófilo de Brito, que é pós-doutor e doutor em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é professor da Faculdade de Educação Física, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que realiza pesquisas sobre gênero, sexualidade, com ênfase no campo dos estudos sobre homens e masculinidades. Professor Leandro, boa tarde. Muito obrigado por estar conosco. Sim, boa tarde, Paulo. Boa tarde para todos, todas e todes. Né? Uma honra estar aqui, uma honra poder dialogar aqui com o Osmundo, com você, tá? Com o Leonardo, que vai ser apresentado. Obrigado. E para poder complementar a nossa roda, gostaria de chamar o professor Leonardo Brito Peçanha. O Leonardo, ele é doutorando em saúde coletiva
pelo IFE Fiocruz, mestre em Ciência da Atividade Física pelo PPGF Universo, especialista em gênero e sexualidade pelo IMES da UERJ. É professor de Educação Física, pesquisador no campo interdisciplinar de pesquisa em cultura, identidade e diversidade, a ODARA e FRJ. É membro da diretoria da Associação Brasileira de Estudos de Homocultura, ABEH. É coordenador de políticas LGBTQ+, no projeto Feminismo Negro no Esporte. Coordenador de articulação política do projeto Luto do Homem. Idealizador do site Negros Blogueiros. Professor Leonardo, muito obrigado por estar aqui conosco. Bem, para quem Eu agradeço, pessoal. Beijão. Nessa alegria de estar aqui, eu esqueci de me descrever. Eu sou um homem negro de meia idade, tenho barba grisalhas, cabelo preto, menos grisalho do que minha barba, estou de óculos, uma camisa preta com algumas listas brancas, estou na minha casa, onde eu tenho uma estante de livros, ao fundo tem uma cortina, que é a porta que dá para a área. Bem, este sou eu. Os outros 3 convidados vão se descrever à medida que eles forem falando, e não vamos delongar mais, né? Vamos iniciar nossa conversa. Conforme a gente combinou, a gente começa, então, a conversa com o professor Osmundo. Osmundo, muito obrigado mais uma vez. A palavra é sua. Bom, gente, boa noite para todo mundo, para todas, todos. É uma satisfação, alegria poder compartilhar com vocês aqui esses momentos de reflexão. Quero agradecer o convite, a lembrança, a atenção e todo o cuidado com que fomos nós tratados ao longo do processo, não, de preparação dessa mesa. Parabenizar as organizadoras e organizadores desse colóquio, um evento tão bacana, não? Tão múltiplo assim, e dinâmico, não? Pena que nós estamos todos juntos aí no Rio de Janeiro. Eu iria certamente gostar bastante de estar com vocês pessoalmente e rever o Rio, que eu amo tanto, não? E onde fui muito feliz durante muitos anos de minha vida. Bom, eu acabei, enfim, decidindo falar um pouco aqui sobre a experiência nossa no projeto Brincadeira de Negão, não? Que desenvolvemos no Recôncavo da Bahia, especificamente na cidade de Cachoeira e São Félix, durante 5 anos, mais ou menos, e agora entrando em outra fase que eu vou descrever em seguida. A experiência do projeto Brincadeira de Negão foi muito rica, não? E significou realmente, para mim, pessoalmente, uma etapa crucial, importante na minha própria formação, na minha carreira, enfim, no desenvolvimento de ideias, tanto, digamos assim, de extração teórico-políticas, como também metodológicas, o engajamento, inclusive, de modo fundamental, digamos assim, nos espaços e com sujeitos no território onde nossa universidade está instalada, não? A UFRB foi criada em 2006, a Federal do Recôncavo é uma relativamente jovem universidade, não? No bojo de expansão do ensino público superior no Brasil, não? O meu estado, onde nasci, onde atualmente vivo, transitou de uma situação onde havia apenas uma instituição federal de ensino superior, não? A UFBA, como nós chamávamos aqui na Bahia na minha época de jovem, a federal, não? Para agora 6 universidades federais, não? Espalhados no território da Bahia, que é um estado grande, vocês sabem, não? Nós todos sabemos, não? E essa expansão está tendo ainda efeitos, impactos muito, muito positivos, não? Nos distintos territórios do estado. E o projeto Brincadeira de Negão nos permitiu também definir, estruturar, organizar uma frente também de interação com esse território. O projeto teve o título formal de Projeto Brincadeira de Negão, Subjetividade e Identidade
de jovens homens negros no Recôncavo, e tanto nos permitiu, digamos, construir conhecimento compartilhado, como formar novos pesquisadores, não, como também pôr em prática experimentos e tensionamentos de natureza metodológica, assim como também, digamos assim, cumprir a nossa tarefa em iniciativas extensionistas, não? Como foi o projeto. Obviamente que tratávamos, eu vou logo em seguida aqui falar um pouco do objetivo, mas tratávamos não, de masculinidades e de, na verdade, do ponto de vista, digamos assim, da investigação, e eu sou antropólogo de formação, não? Então há essa, digamos assim, essa matriz muito comprometida em garantir que, digamos, a perspectiva, o ponto de vista dos sujeitos, a interação pudesse emergir. Então, nesse sentido, o projeto tinha o compromisso e buscou meios metodológicos e meios também, digamos, epistemológicos para representar essa interação, esse encontro, não? Essa conversação em torno das masculinidades. O tema de nossa mesa é narrar, compreender e transformar. E esse, de fato, essa tríade sintetiza de modo muito feliz um pouco os nossos objetivos nesse horizonte das masculinidades, entendidas como, é claro, socialmente produzidas, não? Produzidas como identidades sociais, definidas, digamos assim, por marcadores, não? Da interação social, e também por formas específicas de subjetividade, não? Quer dizer, o domínio ou o registro dos afetos, das emoções, da sensibilidade, não? Da formação, digamos, do sujeito em sua dimensão mais essencial, inclusive mais corporal, não? Então, digamos assim, o horizonte geral de preocupação era ouvir, não, os jovens homens negros e permitir que eles próprios se ouvissem, não, ou se escutassem, como um exercício reflexivo de questionamento da própria produção de suas identidades em contextos sociais definidos, como eu vou apontar aqui em seguida. Nós trabalhamos ao longo desses anos na escola pública, não? Isso é um aspecto interessante, não? E porque nós originalmente víamos a escola tanto em Cachoeira, que são duas cidades irmãs próximas, não? Quer dizer, na verdade, apenas separadas por um rio, não? O Rio Paraguaçu, o belo rio, o heróico, não? Rio Paraguaçu. Então, trabalhamos em uma escola em Cachoeira, que são pequenas cidades do Rio, como eu disse, não? Cachoeira, com a população na sede, se não me engano, de apenas 10 mil habitantes. Não me confundo, a população total é de 30 mil habitantes, mas tem uma população, um percentual grande na zona rural de população. Então, Cachoeira, uma pequena cidade, São Félix, uma pequena cidade nesse território que é considerado como o mais preto do Brasil, não? Tem um percentual mais expressivo de população negra e preta, na verdade, o Recôncavo da Bahia. Trabalhávamos então na escola pública. E originalmente, um pouco, tínhamos a percepção de que a escola era o locus apenas, o cenário onde os dramas que queríamos descrever, narrar, e os sujeitos com os quais queríamos interagir estavam localizados. Logo percebemos que, mais que isso, não? A escola não era apenas o cenário, mas também, como instituição, digamos assim, exercia efeitos sobre os processos que nós queríamos estudar, não? Então, logo também a própria instituição escolar entrou, digamos assim, no rol de nossas preocupações. O projeto surgiu, de certa forma, a partir de minha participação em outro projeto coordenado pela Fundação Joaquim Nabuco em Recife, no Recife, sobre relações entre gerações distintas de pais e filhos, controlando-se a raça, a cor. Então, o projeto era um projeto multicêntrico, não? Em, se não me engano, 5 estados do Nordeste, e nós trabalhamos na parte da Bahia, digamos assim, vamos dizer assim, né? Ora, durante a pesquisa para essa
para esse projeto maior da Fundação Joaquim Nabuco, percebemos algo interessante com relação à relação dos pais com a educação dos filhos, não? Muitos pais diziam que, por exemplo, a educação das crianças era um assunto de mulher. Um deles não sabia sequer em que escola a filha estudava. Outro não sabia qual a série que o filho se encontrava. Então, isso para nós acendeu uma luzinha de que havia aí um caminho, havia aí um universo que merecia ser melhor conhecido e explorado. Então, daí propusemos o projeto Brincadeira de Negão. O Brincadeira de Negão é o título de uma música que na época fazia sucesso e que, de certa forma, tematizava as contradições que enxergávamos, estruturavam essas formas subjetivas de masculinidade. O projeto se desenvolveu entre 2013, nesse formato de pesquisa e extensão, até 2019, quando eu me afastei novamente para o pós-doutorado, e contou com a equipe que variou ao longo do tempo, não, claro, os integrantes, mas quase sempre foi uma equipe multidisciplinar com vamos assim, um núcleo duro das ciências sociais, da antropologia, mas com a participação importante, não, e enriquecedora de colegas da educação, das artes visuais, do jornalismo, de outras áreas, da história, de outras áreas do conhecimento, não. O projeto também se constituiu, ao longo do tempo, em um ambiente de formação, como eu disse, de novos pesquisadores em estudos de masculinidade, gênero e raça. Então, nós tivemos conosco, digamos, estudantes de doutorado, de mestrado, de graduação, não desenvolvendo os seus TCCs, dissertações e teses de doutorado, digamos, nessa localização, não? Nesse cruzamento de gênero, raça, masculinidade no ambiente da escola pública no território do Recôncavo da Bahia, não? Cachoeira e São Félix, como eu já apontei, são cidades coloniais, não? Que vêm do período colonial. Cachoeira, mais assim, digamos, mais exuberante, apresenta um patrimônio arquitetônico colonial importante, é tombado pelo IPHAN, apesar de, infelizmente, o patrimônio estar muito degradado atualmente, não? Porque além, digamos assim, da profundidade histórica materializada na paisagem arquitetônica, a região também é muito pobre, não, muito desassistida. E não, é claro, não casualmente. Não, como sabemos, há no Brasil essa coincidência entre a concentração de população negra numa região com a pobreza, a desassistência, digamos, o descaso do Estado, não, assim por diante. Assim também com a região, que experimentou no século XX uma progressiva decadência econômica. O apogeu da região se deu sob o trabalho escravo, no século XVIII e no começo do século XIX, não? A plantation açucareira, a cultura de fumo, com base no trabalho escravo em formas intermediárias, é importante dizer, não, de trabalho servil, não, porque sabemos também que já no século XIX havia uma grande população preta livre, não, alforriada, que, digamos assim, compartilhava em uma medida as condições de vida dos escravizados. Em função da presença negra, o território, a região, também é matriz, nós sabemos, não? É a fonte de tradições culturais afro-brasileiras muito importantes, muito ricas, não? Muito consolidadas, não? Tradições performáticas do samba de roda, musicais, artísticas, não? Com imensa variação, não? Que escapa à minha competência poder, inclusive, avaliar musicalmente, mas como um fruidor, digamos assim, não? É evidente a riqueza, os candomblés, não? Inúmeros na região, e de grande densidade, não? Religiosa, ancestral, digamos assim, não? E outras formas também culturais presentes. Sem falar, é claro, não?
na Irmandade da Boa Morte, essa irmandade religiosa de mulheres negras, que vem do século XIX e que era em Salvador, não sabemos, e mudou-se para Cachoeira ainda no século XIX, se não me engano, e lá realiza o Festival da Boa Morte, a festa que é muito importante, muito infundida do sagrado, não? Dessa presença ancestral. Além disso, esse contexto é também um contexto, nos anos recentes, da intensificação da violência, não? Os indicadores de violência, de homicídios, são semelhantes àqueles encontrados em Salvador, não? Que é uma cidade de 3 milhões de habitantes na região metropolitana, não? Então, essa realidade de degradação urbana, de violência, não? De disputas territoriais por grupos armados, não? Essa realidade de enfrentamento cotidiano entre as forças do Estado e os grupos armados, o fogo cruzado que vitimiza populações negras e periféricas, não? A necropolítica é muito viva em Cachoeira de São Félix, não? E os trabalhos, o meu próprio e dos outros pesquisadores documentam isso com grande rigor e grande detalhe, não? Ora, esse contexto que combina, então, tradição secular, pobreza, violência e espetacularização da cultura negra, não? Turistificação da tradição negra, compõe uma paisagem sociocultural que, do ponto de vista que nós queremos sustentar, está definida pela antinegritude, não? Ou seja, pela incompatibilidade essencial ou ontológica, não, entre o sujeito negro, a pessoa negra e o mundo tal qual conhecemos, não? O negro, a pessoa negra, a cultura negra existe, é claro, tem lugar no mundo antinegro como fetiche, como mercadoria, como estereótipo, como encenação, como aquele fantasma, não? Que Ralph Ellison nos fala em O Homem Invisível, não? A gente se lembra, Ralph Ellison, escritor americano, diz, ora, eu sou invisível porque as pessoas olham para mim e não me veem. Veem um fantasma, uma projeção, um estereótipo, uma fantasia que elas alimentam sobre mim, não? Essa fantasia, esse fantasma projetado pela antinegritude, digamos, é o envoltório, digamos assim, não? Que permite que a cultura negra, como mercadoria, seja negociada e apropriada, inclusive, não? Por aqueles mais bem situados. Ora, então, é nesse cenário antinegro, não? No qual a violência antinegra é uma constante, a paranoia, a neurose, não? Os efeitos deletérios da violência, enfim. Por exemplo, eu oriento um estudante que está, 2 já, na verdade, mas agora, no momento 1, que tem conversado com jovens da região. E todos dizem, eu perdi um primo, um irmão, um amigo, chegou a polícia, chegou alguém, um carro prata, uma moto. Então, a violência e o homicídio faz parte da experiência cotidiana. E, como sabemos também, cobra um preço específico para homens negros. Longe de mim, digamos assim, minimizar o impacto e a extensão da violência contra mulheres negras, não? Que tem uma dimensão no Brasil estruturante até da própria sociedade, não? A vitimização da mulher negra, a sua superexploração, não? É o pavimento onde se construíram muitas liberdades, não negras no Brasil, é claro, como, por exemplo, discutiu brilhantemente, e para nós até hoje uma referência, Lélia Gonzalez, no que se refere ao feminismo branco, não? Como nós sabemos muito bem. Mas esse contexto antinegro é o contexto onde os rapazes negros desenvolvem ou elaboram a sua subjetividade, não? Assim, o objetivo do projeto, eu vou ler para vocês aqui rapidamente, diria mais ou menos o seguinte: nosso objetivo principal é definir a produção de subjetividades masculinas racializadas, ressaltando as categorias e estruturas de sentimento que articulam de modo problemático e contraditório os sujeitos, os homens negros, com os quais interagimos, as estruturas do mercado e do Estado. Então, para nós, o Estado e o mercado são balizas fundamentais, não? Definem, digamos assim, um espaço no qual, de algum modo, esses sujeitos se, digamos, elaboram. No caso do Estado,
brevemente aqui, enfatizaria, e digo brevemente porque é a produção de nosso grupo sobre esses temas todos, né? Eu posso depois referir. 2 aspectos. Primeiro, a chamada defasagem dos rapazes na escola, não? Beatriz Juliane defendeu tese de doutorado sobre esse aspecto e discute com muito volume de dados sociológicos e etnográficos, não? Como e por que os rapazes negros vão tão mal na escola, não? Com as consequências todas que sabemos, não? Não? Quer dizer, os meninos não gostam assim como os pais não se desinteressam pela educação dos filhos, os filhos homens também não se interessam muito pela escola, não? Que não parece muito bem coisa de homem, não? Ser um bom aluno, etc. Como eu próprio já apontei e muitos outros. Além da escola, claro, a polícia, não? Vejam bem, ou a violência de Estado, ou a violência que o Estado permite que ocorra, não? Digamos assim, é outra face, outra interface aonde o sujeito se relaciona com o Estado. No caso do mercado, 2 aspectos que eu salientaria, e por favor me avisem do meu tempo, por favor, gente. 2 aspectos que eu salientaria. Primeiro, como, digamos, a subjetividade desses jovens, como, aliás, a nossa também, é claro, em grande medida, se torna objetiva, quer dizer, se torna visível, palpável para nós na relação com as mercadorias, não? Com a roupa que vestimos, com o relógio que usamos, o celular, o carro, o modo como eu pentio o cabelo, isso tudo compõe fora de mim a minha identidade. Então, um atraque, digamos assim, uma conexão com o mercado. A outra conexão é quando os sujeitos, eles próprios, se vendem, não? Como força de trabalho. Encontram, então, o velho lugar do negro na força de trabalho, não? Então, as 2 pontas, digamos assim, do processo de circulação de mercadorias, não? Se articulam compondo esse cenário. Vou falar rapidamente sobre, já vi que meu tempo acabou, sobre metodologia. Buscamos desenvolver, ao longo desse tempo, metodologias emancipatórias, críticas e dialógicas, não? Utilizamos uma forma adaptada, basicamente, além de entrevistas e outros instrumentos, mas cultivamos muito, digamos assim, uma forma adaptada do grupo focal, porque entendemos que o grupo focal é um instrumento mais dialógico, mais horizontal, mais democrático do que uma entrevista. Do que uma entrevista, não? O que isso quer dizer? Que no grupo focal reunimos 4 ou 5 jovens, por exemplo, e exibíamos um vídeo ou propunhamos a discussão de uma letra de música, não? E os jovens entre si, de modo muito mais livre e dinâmico, não? E mais digamos assim, comentando o outro, desenvolviam a sua compreensão sobre o tema. Esse tipo de abordagem nos permitiu perceber como, então, a escola, que também agia como quer dizer, também, digamos, apresentava uma agência, não? Quer dizer, um interesse, uma agenda, algo assim, se confrontava com o modo como os jovens, digamos assim, usavam o espaço escolar para inventar a própria identidade. Já vi aqui o professor Paulo aparecendo, para limitar meu tempo, só vou dizer que o projeto hoje vive uma nova fase, não é mais um projeto de pesquisa, o grupo se autonomizou como um coletivo Brincadeira de Negão, o professor se afastou, agora os próprios integrantes gerem o coletivo, aprovaram agora um projeto recentemente no Fundo Brasil de Direitos Humanos, chamado Escritas de Si, sobre o qual eu posso falar mais. Também quero dizer que estamos trabalhando para publicar uma coletânea que vai reunir, então, resultados da nossa experiência. Obrigado e desculpem que passei o tempo, gente. Que maravilha, professor Osmundo. Muito obrigado por sua fala. Realmente, esse projeto ele é muito importante. E eu fiquei muito feliz agora com essa coletânea de textos, porque eu já li vários trabalhos produzidos por orientandos seus. E, assim, discutir masculinidades negras em escolas públicas é muito importante, sabendo que os negros são as maiores vítimas de violência, sabendo que a gente precisa discutir a questão da escolaridade, né? Então, assim,
esse projeto ele tem uma importância muito grande. Queridos, mandem, enviem perguntas para o professor Osmundo, usem o nosso chat, ele vai voltar para responder as perguntas. Osmundo, muito obrigado por sua fala inicial. E antes de eu chamar o nosso segundo convidado, eu gostaria de agradecer a presença do professor Luiz Paulo da Moita Lopes aqui na nossa roda e de indicar um livro dele para todo mundo que trabalha na educação. Ele tem um livro que eu acho fundamental e é um livro que não é datado. Identidades Fragmentadas, quando ele começa a discutir as questões de interseccionalidades na escola. E eu confesso que foi esse livro que eu li e que despertou em mim a necessidade de tematizar essas questões no cotidiano escolar. Bem, agora eu gostaria de chamar o nosso segundo convidado, o professor Leandro Brito. Leandro, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E a sala é toda sua, meu querido. Sim, Paulo, poxa, eu que tenho que agradecer, tá? Já dei boa tarde, mas vou dar mais uma vez, né? Boa tarde, ainda é boa tarde, né? Ainda são 5h36, então boa tarde para todas, todos e todas, né? Que estão aí presentes, assistindo essa roda de conversa tão importante, né? Eu acho que antes de mais nada, Paulo, eu queria agradecer a Glenda, né, e ao Print, né, a possibilidade de estar aqui participando do evento, podendo dialogar com vocês, né, o evento está muito legal, eu estou acompanhando, né, acompanhei esses dias, então eu queria dar parabéns a vocês e agradecer essa possibilidade de estar aqui, né, queria também agradecer a possibilidade do diálogo com o Osmundo e com o Leonardo e com você, Paulo, né, eu sou um homem branco, então eu estou aqui numa posição, acho que antes de mais nada, de aprendizagem com vocês, tá bom? Vamos lá, gente, eu vou fazer uma apresentação aqui, então, deixa eu só puxar a apresentação aqui. Bom, vamos lá, acho que já está aparecendo aqui para vocês, né? Bom, eu sou o Leandro Teófilo de Brito, né? Eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Escola de Educação Física e de Esportes, né? E a minha fala hoje vai se chamar Branquitude, Masculinidade, Performatizações e Interseções no Esporte, tá? Então a minha temática aqui hoje eu vou falar um pouquinho sobre o campo do esporte. Bom, eu acho que para começar essa discussão, né, eu acho que a gente tem que relembrar um pouquinho do que a gente viu, né, do movimento que a gente viu com muita força acontecendo no ano passado, que foram algumas mobilizações políticas, né, que ocorreram dentro do campo do esporte, né? Então, a gente sabe que o esporte ele tem uma história, né, um contexto histórico, né, da gente pensar como um campo alienante, um campo que pouco se mobiliza com questões políticas, um campo em alguma medida tido, entre aspas, como neutro, né, em relação a algumas questões, e a gente viu um cenário um pouco diferente, né, que ocorreu há mais ou menos um ano atrás, né? Então, algumas imagens que eu trago aqui para vocês, eu acho que elas são representativas disso, né? A gente viu, né, a mobilização do basquete estadunidense, né, com as questões lá de violência que aconteceram especificamente com Jacob Blake e depois, né, com o George Floyd, né? Então a NBA em alguma medida parou, né, quando se deparou com essas questões, né, lá nos Estados Unidos, e isso reverberou também um pouquinho aqui no país, né? Em alguma medida a gente também viu depois alguns atletas, sobretudo a gente poderia colocar do campo do futebol, né, atletas que passaram a não aceitar situações de racismo em campo e começaram a externalizar essas questões, né? Então a gente tem recorrentemente, né, visto atletas se posicionando em relação a essas questões, né? Essas manifestações, gente, elas são mais amplas, né? Tem um cunho muito forte das questões antirracistas, mas também da gente pensar em outras identificações da masculinidade, né? Então aqui eu também trago uma imagem do Paulinho, né, que foi agora jogador da seleção brasileira que jogou a Olimpíada de Tóquio, né? É uma seleção com uma categoria um pouco menor, né? Então são jogadores até sub-23, né? E ele teve eu acho que talvez uma
uma posição tão interessante da gente pensar, né, que ele performatiza, acho que de uma maneira geral, uma masculinidade alternativa se a gente pensar naquela identificação tão recorrente do jogador de futebol cristão, né, sobretudo evangélico. Né? Então, à medida que o Paulinho se posiciona como um sujeito, né, de religiões de matrizes africanas, a gente consegue perceber ali que tem deslocamentos importantes, né, nesse contexto. E eu trago uma imagem também do Mike, né? O Mike é um jogador de seleção brasileira, da seleção brasileira de voleibol, né? Está até nesse momento aí jogando o campeonato sul-americano, né? Quem acompanha vôlei, acredito que deva conhecer o Mike. O Mike, em alguma medida, foi colocado para disputar, né, uma vaga na Olimpíada de Tóquio. Por algumas questões isso não aconteceu, né? Ele acabou não tendo uma oportunidade ali de disputar, né, o espaço na seleção. O Mike é um jogador negro e gay, né? Então é também uma identificação que eu acho que o fato da posição que ele toma na sociedade também eu acho que traz alguns deslocamentos importantes, né? É justamente pelo vôlei que eu vou trazer a minha fala aqui para vocês, né? O que eu vou buscar problematizar com vocês aqui hoje? Né? Os objetivos da minha fala são discutir narrativas produzidas com jovens atletas de voleibol de categorias de base, né, e problematizar a masculinidade em interseção com as identificações de raça, orientação sexual e idade. Né? Isso aqui são dados, gente, da minha tese de doutorado, que foi defendida em 2018, né, pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ. E eu estou trazendo algumas discussões aqui, um recorte específico da gente pensar, né, sobretudo a questão da masculinidade e a interseção com a raça. Né? Problematizar sentidos performativos da branquitude nas enunciações dos jovens atletas sobre suas experiências no esporte. Tá? Então, o recorte que eu vou trazer aqui, vou tentar, né, uma tentativa aqui de problematizar com vocês algumas questões. Bom, como base teórica, gente, eu estou utilizando, né, a performatividade para pensar essas identificações que eu trouxe, né, que eu mobilizei, né, tanto a masculinidade como a raça e a orientação sexual e a idade a partir de uma identificação performativa. Né? Então, eu estou me baseando em Derrida e Butler, né, para pensar nesse poder da linguagem, né, de produzir efeitos de realidade, né, de participar das construções dos sentidos sociais à medida que se reitera um significado, uma enunciação. Né? Então, tanto o gênero como a raça, como a juventude, né, no caso a categoria idade, eu vou entender como performativas. Né? A linguagem ela trabalha na produção dos sentidos. Né? Aqui no caso do gênero, gente, eu estou pensando a masculinidade como performativa. Né? Então eu trago aqui uma citação da Butler, eu acho que para exemplificar essa aposta aqui que eu estou fazendo em pensar as identificações como performativas. Nós fazemos coisas com a linguagem, produzimos efeitos com a linguagem, fazemos coisas à linguagem, mas a linguagem também é aquilo que fazemos, tanto o que nós fazemos, né, o nome da ação, né, daquilo que nós performatizamos, como aquilo que também temos o efeito, como efeito, o ato e as suas consequências. Né? Então, essas identificações performativas, eu vou pensar elas a partir também da noção de interseccionalidade. Né? Então, com base nas teóricas feministas Kimberly Crenshaw, né, Trina Grillo e Sirma Build, né, eu vou entender que a interseccionalidade é uma ferramenta analítico-política potente, né, que vai articular categorias da diferença e da desigualdade, né, que são marcadas por relações de poder assimétricas, indo além do seu somatório na configuração da discriminação e das opressões. Né? O que é importante de colocar da interseccionalidade é pensar que não é apenas um somatório de situações de opressão e de desigualdade de marcadores da diferença, mas é pensar que essas identificações elas estão integradas, elas estão articuladas, como uma é afetada pela outra, como uma é mutuamente afetada pela outra. Né? Então eu coloco lá com base na Build, a abordagem interseccional não é um mero somatório de opressões que eu estou colocando, né, que vai sobrepor ou hierarquizar uma identificação à outra, né, que vai pensar, né, uma teoria, uma perspectiva, né, que entenda, né, que interprete, que problematize essa complexidade das identidades sociais por meio de uma abordagem integrada. Tá?
E vou pensar também, né, como categoria a branquitude, né? Então, com base na Livre-Sovic, eu vou pensar a branquitude como uma categoria relacional entre pessoas brancas e não brancas, que envolve relações históricas, socioeconômicas, socioculturais e psíquicas, né, que se declara, né, se coloca no dia a dia, né, com prerrogativas do branco sobre o não branco, que se afirmam como normativas hegemônicas, e além do que a branquitude é continuamente omitida ou há uma tentativa dela não ser muito clara, né, da gente pensar no plano discursivo. Né? Então, é uma perspectiva que está ali naturalizada nas nossas enunciações, né, em sentidos que nós expressamos, né, por meio do discurso, né, sobre as questões, né, de raça, racismo, né, a partir desse olhar do branco na sociedade, dessa hegemonia, né, de um olhar do branco na sociedade. E aí, gente, assim, como eu falei para vocês, eu trabalhei com uma produção de narrativas, né? Não estou apresentando a pesquisa toda aqui, né? Mas eu estou trazendo, acho que, algumas questões aqui importantes da gente pensar. Eu trabalhei com jovens atletas, né, das categorias de base, né, de categorias juvenis aqui de clubes localizados no Rio de Janeiro. Né, minha pesquisa ocorreu no ano de 2016, né, eu defendi a tese em 2018, mas a pesquisa de campo ocorreu ali em 2016. Né. Eu trabalhei com mais ou menos 20 jovens jogadores que eu entrevistei, né, desses, vamos falar um pouco das identificações deles. Né. 9 identificavam-se como negros, 8 como brancos, 3 como pardos, e as idades variavam entre 18 e 19 anos. Né. Todos esses jovens identificavam-se como homens cisgêneros, e a orientação sexual variava entre a homossexualidade e a bissexualidade. Né? Havia um processo de fluidez nessa identificação. Né? Então, alguns deles expressavam para mim, né, quando isso era questionado, olha, nesse momento eu sou um homo, mas eu sou bi, eu fui bi. Nesse momento, olha, eu era um homo, mas agora eu acho que eu me reconheci como bi. Então, havia, né, uma certa fluidez nesse processo. E eu trabalhei, gente, com uma proposta de produção de narrativas por um olhar dialógico da Leonora Arfuc. Né? Leonora Arfuc é uma cientista social argentina que vai pensar a narrativa com base em autores localizados nos estudos pós-estruturalistas, né? Sobretudo Derrida, né, para pensar numa perspectiva não essencial e dialógica, né, e não hierarquizada de produção das narrativas, né, de pensar numa relação talvez mais horizontal, né, entre o pesquisador e o sujeito que é entrevistado. Né, então eu trabalhei dessa forma, né, com um diálogo, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Como eu falei para vocês, gente, eu não consigo trazer a tese inteira. Né? Eu tive outras narrativas que mostraram a masculinidade atravessada pela raça. Né? Mas eu acabei fazendo uma escolha aqui pelo tempo, né, de pensar numa narrativa que eu acho que ela é interessante, é potente para a gente pensar algumas questões. Essa imagem que eu trago aqui, gente, é do anime Haikyuu. Né? Não sei se alguém daqui assiste anime. É um anime de voleibol, né, e que tem um personagem, um jogador negro que é o Aran, né? Então, eu estou trazendo aqui umas imagens dele, né? Então, eu vou conversar, gente, eu vou trazer narrativas de um dos sujeitos, né, que ele se identificou na pesquisa de nome fictício como Lucarelli, né? É bom pontuar isso, né, gente, que ele é um nome fictício porque é um nome de um jogador de seleção, né? Então, eu não entrevistei o Lucarelli, eu entrevistei um jovem, né, que na pesquisa se identificou de forma fictícia como Lucarelli. Né? Então, Lucarelli identificava-se como negro e homossexual, né, e no período das entrevistas tinha 19 anos, jogava por um clube na zona norte do Rio de Janeiro. Né? Então, eu vou pedir para que vocês me acompanhem aqui na leitura, né, dessa narrativa que foi construída. Vamos lá. Então, eu pergunto para ele assim, me faz um resumo da sua trajetória no vôlei. Né? Aí ele fala, eu comecei na Vila Olímpica do Mato Alto, num projeto que tinha lá da Suderj, e eu jogava vôlei e futsal lá, mas depois eu fiz uma opção pelo vôlei, mesmo a minha mãe na época sendo contra. Rolou briga entre eu e ela na época, mas eu combinei que eu ficaria onde eu gostasse mais, eu gostei do vôlei e fiquei no vôlei. Eu tinha também uns amigos gays no vôlei de lá, o que me incentivou mais a ficar no vôlei. Né? Gente, só parando aqui rapidamente, culturalmente a gente tem aqui no Brasil uma aproximação muito grande, né, de homens que se identificam como homossexuais, né, ou vamos
vamos colocar assim, homens que não se identificam como heterossexuais com a prática do voleibol, né? Isso a minha pesquisa confirmou à medida que eu adentrei nos clubes das categorias de base, né? Que tinha uma predominância de muitos jovens atletas, né? Meninos, jovens adolescentes, que tinham interesse de ser jogadores de voleibol, jogavam por clubes, né, federados aqui do Rio de Janeiro, né? Então a minha pesquisa ela confirmou essa questão, né, de pensar nessas questões, né? Então vamos lá caminhar, né? Joguei lá por alguns anos, em 2014 eu vim para a federação depois de uma peneira que rolou aqui aí eu estou omitindo aqui o nome do clube. Mas a questão do dinheiro de passagem foi muito difícil no início e eu cheguei a largar. Depois consegui uma ajuda de custo do clube. E aí ele continua. E aí que vem a questão, tipo, vale a pena mesmo investir num negro, pobre e gay para jogar pelo clube? Ele vai trazer resultado ou vai trazer problema? A questão do negro, eu vou te dizer que se relaciona com a origem humilde, porque muitas pessoas pobres são negras mesmo aqui no clube. Agora, a sexualidade é sempre um problema, mas as pessoas aqui no vôlei passaram a se acostumar. O técnico mesmo não gosta. Só que chegou um momento em que ele foi obrigado a ter que trabalhar, porque nas peneiras apareciam meninos bem afeminados e ele não podia ficar dizendo não para todo mundo. Até mesmo os que são sócios daqui, com uma condição financeira melhor e brancos e são gays. Aí ele continua. Se você já é gay e é também negro, é mais um motivo para as pessoas terem tipo um duplo preconceito, mesmo que velado. Digo do negro. Do gay, o preconceito será aberto, mas do negro é mais velado. Só que quando junto os dois, passa a não ser mais tão velado e fica mais claro ainda a má vontade, os olhares, tipo, é preto, é bicha que depende de ajuda de custo do clube. Esse vai ter que jogar mesmo e mostrar resultado para justificar tanto investimento. Né? Aí eu pergunto para ele, você já viveu alguma situação direta sobre homofobia? Aí ele fala, para pinta sim, com certeza acontece. Quando está dando certo, está tranquilo. Mas quando você está dando pinta no jogo, está tudo errado. Eu mesmo já ouvi indiretas do técnico e eu tentei me acalmar. Porque a gente perdeu o jogo e eu estava gritando e tal. Senti que a chamada era para mim. Aí eu pergunto, isso incomodou o técnico? Aí ele fala, sim, eles não gostam. Quer dizer, se você está bem no jogo, virando bola, eles não falam nada. Mas se você estiver mal, eles vêm em cima da gente. Não aceitam a gente gritando, dando mais pinta, sendo mais afeminado. Entendeu? É muito mais fácil um atleta branco gay poder dar pinta do que um negro. Eu sei disso. Todo mundo aqui sabe. Né? Então a narrativa do Lucarelli traz algumas questões para a gente pensar. Né? A gente vê claramente a integração da raça à classe, quando ele afirmou que a origem humilde é recorrentemente associada às pessoas negras e exemplificou pelo quantitativo de atletas negros que se valem, né, dessa ajuda de custo oferecida pelo clube onde joga vôlei. Né? Tanto a Sirma Build como a Grilo, elas vão dizer que a interseccionalidade ela permite, né, ela considera a possibilidade de mobilizações contingentes de identificações que emergem nos contextos de pesquisa. Né? Ainda que a gente trabalhe, né, com uma identificação prévia, né? Então a minha pesquisa ela tinha como identificação prévia a masculinidade e a idade, né? Então a masculinidade e a juventude. Né? E essas outras identificações, embora a raça eu soubesse que também seria uma identificação que quando, né, eu problematizasse essas questões na entrevista, ela tinha uma chance grande de emergir, mas a classe não, né, e a classe acabou sendo emergida na pesquisa. Né? As identificações gay e negro são interseccionadas na narrativa como um duplo preconceito. Né? Ele mesmo fala, já que Lucarelli afirma que a raça se apresenta como um preconceito mais velado e a orientação sexual de maneira mais aberta. Porém, quando as duas identificações se integram, a gente percebe uma intensificação delas. Né? Essa integração das três identificações, raça, classe e orientação sexual, né? Depois ele vai enunciar de novo, né, é potencializada na constituição das suas experiências, né, quando ele fala é preto, é bicha e que depende de ajuda de custo no clube. Né? A orientação sexual dele, gente, ela também é destacada nessa narrativa por ela ser afetada por uma performatização da masculinidade, né, reforçando que o enquadramento da homossexualidade como uma opressão, né, vivenciada nesse contexto, né, que ele experiencia no esporte é significado pelo fato do jovem atleta ser afeminado, ou seja, dessa masculinidade que é performatizada fora da norma, né, e integrada à raça.
né, quando ele vai falar. Um atleta branco pode dar pinta, é mais permissível ele dar pinta, mas o negro não, né? E aí, gente, a gente percebe, né, os sentidos performativos da branquitude, né, presentes, né, nessa narrativa, né, de Lucarelli pelo discurso naturalizado, né, que está presente dentro do clube, né, é o que ele narra para mim, de que os atletas que fazem uso da ajuda de custo são sempre os mais cobrados. Quem são esses atletas, segundo Lucarelli? Os atletas negros. Né, aqueles advindos das classes populares e negros que fazem uso, né, dessa questão da ajuda de custo no clube. Né, e isso é uma questão que é enunciada lá, né, ninguém vai falar da questão da raça, mas vão dizer que há uma cobrança em cima desses atletas. Né? E aí, na narrativa do Lucarelli, a gente percebe que essa cobrança é intensificada quando a orientação sexual e a masculinidade, que é performatizada fora da norma, são trazidas para o debate. Tá, gente? Então, aqui são algumas questões que eu coloquei. Não estou finalizando a discussão, estou deixando em aberto para a gente poder discutir com quem está aí presente assistindo. Tá? Aqui está o meu contato, tá, gente? Então, quem quiser fazer contato aí comigo, fica aí à vontade. Eu também fico aberto aí às questões de vocês. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Tá, Paulo? A palavra aí é com você. Obrigado. Paulo, você está sem voz. Você está sem áudio. É a emoção de estar aqui nessa roda. Muito obrigado, Leandro. Muito importante a sua fala, problematizar as masculinidades no mundo do esporte, né? Pensando como a Conel, como a Badanter tinha nos colocado, que o mundo dos esportes está muito relacionado ao modelo de masculinidade normativa, ao modelo de masculinidade hegemônica, e de repente você nos mostra como que essas masculinidades são múltiplas, né? E como que elas podem ser transgressoras. Também trazer a questão da branquitude, né? Eu acho que para essa roda interseccionalizar masculinidades com branquitude é muito importante, principalmente que nós temos 3 homens negros pensando em masculinidades negras, e aí você traz, apesar de trazer o Lucarelli, que não é um homem branco, você traz a questão da branquitude e como as relações de poder e como que o discurso da branquitude naturalizado acaba por influenciar nesse processo. Leandro, daqui a pouco nós temos várias perguntas para você. Muito obrigado. E agora eu gostaria de chamar o nosso próximo convidado, Leonardo Peçanha. Leonardo, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. A palavra é toda sua, meu querido. Estava falando sem tirar ali. Boa tarde, agora estão me ouvindo, né? Beleza. Bom, primeiro, agradecer aí a oportunidade de poder estar aqui, né, dialogando com esses homens aqui também, né, que alguns eu já conheço, uns virtualmente, outros pessoalmente, como o Leandro, né, a gente já trabalhou junto aí em alguns momentos, e deixar primeiro um beijo para todo mundo e agradecer a oportunidade de estar aqui. Bom, primeiro eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem negro, estou dentro do meu quarto, no fundo tem um armário marrom, do meu lado direito, do meu lado esquerdo a parede azul, com um quadro de fotos bem lá ao fundo. Eu estou com uma camisa bege de flores, né? E estou barbudo, de bigode, que estou meio careca, de cabelo preto e barba e bigode preto. Bom, primeiro quero dizer que eu vou compartilhar a tela, tá? Também trouxe um pequeno slide para poder a gente contextualizar
Uma fala que eu vou trazer que tem muita ligação com o que eu chamo de uma perspectiva decolonial, empírica e que dialoga com a coletividade das transmasculinidades negras brasileiras e que faz muito sentido, principalmente para esse momento atual que a gente está vivendo, né? Então, quero também dizer da importância de eventos, né, que contextualizem masculinidades para além das hegemônicas e que traga, né, a visibilidade no S, né, das masculinidades de forma bastante plural. Né? Eu estou tentando aqui abrir para ampliar. Peraí. Cadê? Vocês estão vendo, né? Não estou conseguindo mais ver vocês. Eu quero abrir, mas eu não estou conseguindo. Deixa eu ver se agora vai. Bom, fica assim mesmo. Bom, então, o que eu vou trazer... deixa eu ocultar aqui. Pronto. Agora sim. Bom, o que eu vou trazer eu chamei essa fala de hoje Masculinidades Negras Trans, da Invisibilização ao Protagonismo, que eu vou trazer primeiro alguns conceitos e depois fazer um diálogo com algumas especificidades aí das transmasculinidades. Tá bom? Estão vendo a tela? Não estou vendo mais vocês. Beleza. Então, para começar, né, definir o que são as transmasculinidades, o que são os homens trans. O professor Guilherme Almeida, nesse artigo de 2012, ele vem trazendo aí a emergência, né, de problematizar as transmasculinidades negras brasileiras. Ele define que homens trans, especificamente, são aquelas pessoas que ao nascer foram atribuídas no gênero feminino, mas se identificam com o gênero masculino. Com o tempo, né, isso foi mudando identitariamente, né, principalmente de forma política. Hoje, né, falando de agora, né, principalmente, existem diversas outras identidades das transmasculinidades. Então, transmasculinidade a gente pode ser lido de duas formas. Tanto o guarda-chuva, que vai inserir as diversas pluralidades, né, de masculinidades trans, né, dessas pessoas que foram atribuídas ao nascer no gênero feminino, mas não se identificam dessa forma, né, tanto de uma maneira aí não binária, né, tanto de uma maneira aí dialogando de forma identitária quanto homens trans. Né? Então, ele fala sobre isso e outros autores também. Né? Então, aí existe uma pluralidade. Hoje, a gente vê diversos nomes, como próprio transmasculino, boyceta, e por aí vai. Né? Em São Paulo é muito usado boyceta, embora homens trans hoje ainda é um nome político, e aí muito voltado aí no que diz respeito a políticas públicas e de uma maneira geral, mas não se esgota nessa nomenclatura, tá? Uma gama grande. Né? Importante também salientar que o debate de transmasculinidades, né, ele como guarda-chuva, está inserido ali no que diz respeito às transmasculinidades, né, com o S no final. Né? Embora a transmasculinidade seja diferente das masculinidades, principalmente as hegemônicas, né, perpassam por outros lugares e caminhos diferentes, né? Vou falar um pouquinho disso mais para o final. É importante também que esse debate das transmasculinidades sejam também nos estudos de masculinidade no geral, tá? Que diz respeito a masculinidades num contexto dialogando com as outras. Né? No que diz respeito à invisibilidade e invisibilização, muito falar sobre um pouco de como se deu essa identidade política, principalmente aqui no Brasil, que diferente dos movimentos de mulheres trans travestis, né, que já tem aí uma história oral e epistemológica, enfim, né, há grande tempo, os homens trans e as transmasculinidades brasileiras têm um tempo menor no que diz respeito ao movimento político. Isso não quer dizer que não existiu, perdão, homens trans ao longo da história. Né? Eu posso aqui dialogar com o companheiro Alexandre Peixe, lá em 2004, 2005 já se reivindicaram contra homens trans.
né, e diversos outros, né, como Anderson Rezer na ditadura, o próprio João W. Nery também na ditadura, que já estavam lá se colocando dessa forma, né? João Nery, que foi psicólogo, ativista, né, professor pesquisador, que faleceu em 2018, e Anderson Rezer é poeta, né, que também faleceu nessa mesma época, né, da ditadura. Contextualizando um pouco aqui em relação à questão da saúde, que tem a ver com a questão das transmasculinidades, diferente das mulheres trans, por exemplo, né, o acesso em relação, por exemplo, à reposição hormonal, hoje, né, e sempre foi assim durante muito tempo, é um acesso que é muito caro, no sentido tanto econômico, quanto também no sentido de acesso, né? Então, o que eu quero dizer é que o acesso à reposição hormonal de homens trans, pessoas transmasculinas que querem fazer, não é uma obrigatoriedade, ela é muito complexa, porque precisa passar por um especialista, no caso, o profissional da endocrinologia, né? E a receita ela fica retida, né? Ela fica retida na farmácia. E em função disso, criou-se um mercado paralelo onde muitos desses homens trans estão indo tomar testosterona e buscar testosterona nesse mercado. Isso tem muito a ver com que eu faço um paralelo, não uma associação, mas um paralelo, o que aconteceu com as mulheres trans. Eu sempre cito o filme Bombadeiras, né? Que ao longo do tempo, né, causou alguns problemas de saúde por perceber que fazer uso desse tipo de procedimento causa aí um problema, né? E aí é o mesmo pensamento que eu tendo aí também, pensar dessa forma, já que se não se tem uma certa veracidade do que está sendo comprado, fica aí a dúvida se realmente aquilo que está sendo vendido é algo legítimo com testosterona. A gente não sabe o que realmente esses homens estão comprando, né? Então isso é uma preocupação e tem aí a ver muito também com a questão do acesso, tendo em vista que muitos profissionais negam a nos atender, né? Aqui eu trago também um pouco de dados da pesquisa Trans-UERJ, onde ela vai dizer que 54% dos homens trans obtêm testosterona com prescrição médica. Essa pesquisa foi feita aqui na cidade do Rio de Janeiro, em alguns municípios próximos, aqui da metrópole do estado, mas, ao mesmo tempo, ela também diz que homens trans reportam dificuldade para obter os hormônios masculinos, né? Então, isso é essa dicotomia, como eu falei, né? No que diz respeito a cirurgias de transmasculinas, a mamoplastia masculinizadora é a que é mais pensada, né, e feita também no que diz respeito aí aos procedimentos cirúrgicos, né? E as outras ficam no segundo lugar. Esse rapaz que eu coloquei na foto é o Cade Coleman, que ele engravidou fazendo a reposição hormonal. O Coleman, ele é um ativista homem trans preto americano e que ele se pegou aí grávido no decorrer da reposição hormonal. Isso faz a gente pensar o quê? No que diz respeito às paternidades trans e do que eu chamo de gestação paterna, né? Porque o fato de tomar testosterona, né, não necessariamente é o que vai delimitar ali, o que vai impedir de se fazer, de se engravidar, né? Claro que depois, com o tempo, ele teve que fazer os procedimentos e parar de tomar testosterona, né? Mas eu sempre dialogo com o Coleman porque é importante a gente olhar no que diz respeito à transmasculinidade e à masculinidade trans, no que diz respeito à gestação, né? Olhar para a gestação como algo que também é possível para homens, né? No caso, homens trans. E engravidar é algo que está muito mais relacionado a uma possibilidade corporal, né, que possibilita isso, do que uma condição específica de um único grupo, como, por exemplo, mulheres cisgêneras, né? Se a gente for pensar em pessoas intersexo e homens trans, são pessoas que podem também engravidar, né? Então, a gente abre esse leque olhando para outros tipos de corpos que também podem gerar, né? Entendendo que jamais um homem trans ou pessoa transmasculina que vem engravidar vai perder aí a sua masculinidade, mas ela é lida como uma masculinidade inferior. Por quê? Justamente porque, socialmente falando, a gente está impregnado na sociedade e quem engravida são mulheres, né? Então, existe esse olhar enviesado para homens trans que engravidam, né? E esse cuidado em saúde, e dialogando aí com o Calixto, né,
que é um pesquisador que está olhando para os direitos sexuais e reprodutivos de homens trans e transmasculinos, é entender que esse cuidado precisa ser, principalmente da gestação, né, de homens trans, ele precisa estar ali alinhado com respeito e com uma cidadania e dignidade das transmasculinidades brasileiras, entendendo que esse acesso a por exemplo, fazer um pré-natal, né, ou até temas como relacionados a aborto, né, reivindicação de ter ou não, né, esse filho ou essa filha, né, são assuntos também que estão aí, que perpassam pela dimensão das masculinidades, né, também são debates que estão ali inseridos nesse tipo de temática. E muitas das vezes são colocados de lado por, de novo, ser temas que estão ali dialogando apenas com mulheres. Mas é importante ressaltar que esses temas, né, onde homens trans também estão, é muito no sentido de estar junto com elas, para dialogar junto, né, do lado delas, e não para tirar o protagonismo. Né? Então, direito sexual e reprodutivo de pessoas trans no geral é um tema que ainda é muito pouco debatido, né, tendo em vista que no Brasil não se tem aí políticas que deem conta de, por exemplo, guardar geneticamente material para que seja feito aí um procedimento a longo prazo, né, não apenas no que diz respeito às questões trans, mas principalmente. Né? Então, somos nós mesmos que estamos contestando e trazendo narrativas nesse sentido. Né? E o que isso nos traz também? Uma reflexão em relação à família. Né? Hoje a gente tem famílias trans, famílias diversas de trans, como homens trans e mulheres trans, né? Fazendo os filhos biológicos ou adotando, né? Homens trans com mulheres trans, homens trans com homens cis, mulheres trans com mulheres cis, né? Entendendo aí que essa noção de família, e principalmente família LGBTs pretas, precisam ser aí visibilizadas e naturalizadas com felicidade, né? Que é o que, de forma racista, hegemônica, estrutural, a gente acaba tendo outros olhares, né? Principalmente por conta do racismo estrutural. Falando um pouco do contexto do que a gente tem observado em relação às pesquisas de saúde trans, existe uma lacuna aí que principalmente voltado para as transmasculinidades, onde não se tem um olhar tão cuidadoso no sentido de esperar ou tensionar ou problematizar pesquisas que olhem para a saúde transmasculina de uma forma ampla. Né? A gente tem aí muitas pesquisas voltadas para a questão das ISTs, HIV/AIDS, no que diz respeito a mulheres trans e travestis, e isso é muito importante, né, que essas pesquisas estejam sendo feitas, mas no que diz respeito ao cuidado da saúde transmasculina, até nessas pesquisas ainda existem lacunas, né? Tanto no que diz respeito às questões relacionadas à saúde trans, né, geral, e também dos homens trans, e também no que diz respeito especificamente a IST, a HIV/AIDS, né, existe uma lacuna. Até para a indicação de PrEP, por exemplo, existe dificuldade, por exemplo, de homens trans acessarem o PrEP, né, porque existe aí um abismo no que diz respeito ao protocolo. Alguns protocolos ainda dizem que homens trans não podem, né, sendo que o que se tem no protocolo? Né, são homens que fazem sexo com homens, homens gays, pessoas trans, mas geralmente são mulheres trans travestis, e profissionais de sexo, sendo que homens trans estão em todas essas características. Né? E por que homens trans têm essa dificuldade? Né? Hoje é menos, mas ainda assim existe uma lacuna de entender que homens trans precisam também estar assistidos no que diz respeito a esses protocolos de saúde. Né? E isso tem muita relação com o não acesso, por exemplo, de homens trans também na ginecologia, né? nas próprias especialidades que são prescritas aí na portaria do processo transexualizador, né? Existe essa dificuldade de uma maneira geral. Né? E de maneira mais específica, falando aqui de STs, HIV/AIDS, vai dialogar com esse contexto mais amplo, né? De não lugar. Né? Esse é um cartaz de uma campanha de 2016, né, que dialogou com diversas perspectivas de saúde não hegemônicas, e a saúde trans estava lá, e foi uma das poucas iniciativas que teve, né, onde diversas pessoas trans participaram, e o cartaz diz o seguinte:
é comum associar cuidados em saúde das pessoas trans com a prevenção e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, como HIV/AIDS. No entanto, a sexualidade é apenas um dos aspectos da vida e da saúde dessa população. A gente escuta muito, por exemplo, de pessoas trans serem direcionadas para o processo transexualizador, como se elas só pudessem ser cuidadas nesses ambientes, né? E não, né? A pessoa trans ela tem questão como qualquer outra pessoa. Independente disso, a gente tem que pensar numa saúde integral para estar podendo dar conta desses cuidados de forma geral, não apenas num aspecto único, né? Agora, trazendo um pouquinho aí falando um pouquinho em relação à interseccionalidade, trazendo a perspectiva das transmasculinidades, eu vou dialogar muito com as transmasculinidades negras, né? Essa é uma foto aí que eu tirei em 2015, na parada LGBT e mais aqui de Copacabana, 2015 e 2014, não me lembro agora. A gente foi bastante interessante a gente trazer esse cartaz, né, para estar visibilizando aí essas percepções, né, de outras masculinidades para além das hegemônicas, né, e dialogando aí com esse impacto de genocídio da população negra, que também não está aí deslocado do que a gente tem percebido em relação a genocídio da população trans, né? A gente, dados da ANTA, né, que todo ano faz esse levantamento, né, e esse ano não foi diferente, o Brasil ainda está no ranking, em primeiro lugar, de assassinato de pessoas trans, e dentre essas pessoas trans, mulheres trans e travestis negras são que são mais assassinadas, né? Então, o que eu estou querendo ilustrar é que a transfobia e o racismo, eles vão ali se adaptando de tal forma que vão fazendo com que essas mortes também estejam presentes ali nesses dados de assassinato de pessoas trans, né? Em relação às violências específicas das transmasculinidades negras, é importante atentar para a questão da expressão de gênero, né, que muitas das vezes, nem sempre, vai ser essa expressão de gênero e essa leitura social que vai dialogar ali com uma expectativa hegemônica, né? E isso é cobrado de muitos homens negros trans, né? Como se apenas homens, uma percepção da masculinidade fosse única, né? E mesmo quando é esperado essa masculinidade não hegemônica, esperam que a gente vá naturalizar e ter ali, né, alguns tipos de comparações, como, por exemplo, o que são feitos já com homens cis negros, né? Por exemplo, essa expectativa de uma virilidade, né, inquestionável, de uma heterossexualidade compulsória, de um falo super grande, né, que são resquícios aí do processo de escravidão. Para os homens negros trans, isso se duplica, triplica, né? Por sermos colocados enquanto muito tempo, né, e de acordo com cada experiência, feito essa adequação, transição durante um determinado tempo, né, essa dicotomia de deixar de ser objeto para ser ameaça, ela fica ali, né, tensionando, e ela vai dialogar com o que a gente, enquanto homem preto trans, se constrói e constrói uma masculinidade negra trans. Então, o fato de algum dia ter sido lido como mulher faz com que homens trans tenham um outro tipo de masculinidade, que passa por outros lugares, né? A gente sabe o que é ser lido como mulher e hoje sabe o que é ser lido como homem. E quando a gente traz isso no diálogo com as masculinidades negras, fica perceptível essa denúncia de que o racismo está atravessado, né? Ele está atravessado independente de você ser uma mulher ou de você ser um homem. O racismo ele vai se adaptar e ele vai estar presente ali de alguma forma, né? E quando a gente, por exemplo, coloca esses outros tipos de masculinidade, como masculinidade sem pênis, ou não dialoga com esse falocentrismo que é esperado, né? Acaba que isso causa um estranhamento, né? Isso tem muito relação com o que é esperado dessa expectativa de masculinidade negra que já colocam os homens negros cisgêneros, né? Por exemplo, só para ilustrar, o PAC, que é a prótese peniana que homens trans usam, muitas pessoas usam, né? Para muitas pessoas pode ser lido que usar o PAC
tá ali no lugar de querer ter um pênis ou querer performar uma masculinidade hegemônica, né? E que pode até ser para algumas pessoas, tá? E também aqui não é uma questão de julgar, né? Porque uma pessoa trans nunca será uma pessoa cis, né? Mas quando se fala em homens pretos trans, isso tem uma outra característica, né? Muito de proteção, né? Porque quem já passou por Baculejo, que é a revista policial aqui no Rio de Janeiro, a gente chama de Baculejo, né? Que é a revista policial. A primeira coisa que o policial faz quando vai fazer revista, o quê? Uma das coisas que ele faz, né? Coloca a mão ali no meio das pernas. Não verificar que existe um volume ali pode caracterizar, por exemplo, o estupro corretivo, né? Uma violência a mais. Né? Então, para muitos de nós, por exemplo, usar o Packer, usar o Binder, que é uma biotecnologia, a gente chama de biotecnologia, né? Usar essas características, usar essas biotecnologias, perdão, está muito mais no que diz respeito a gente está nos protegendo, né, dessas violências estruturais, do que geralmente se tentar se equiparar a um outro tipo de masculinidade hegemônica. Então, existem essas subjetividades que são lidas como recorte, ou são lidas como detalhes, que não são detalhes, né? E lembrando também que essas biotecnologias, como o Binary, os Spikers, eles são e muitas pessoas não têm acesso a isso. Né? Então, trazer esse olhar e dizer que alguma dessas biotecnologias para alguns são importantes e está numa outra dimensão, né? Quando a gente dialoga com outras masculinidades, é importante. Trazendo aqui o contexto de violência, né? A gente tem aí os dados, como eu falei, da ANTRA, que já traz esses dados todo ano. Mas esses dados, eles muitas das vezes tem poucas porcentagens de, por exemplo, homens trans, né? Ou seja, isso também é um dado, né? Não que a gente queira estar morrendo, mas o fato de a gente sequer saber, né, desses dados também é um dado, né? E o que a gente sabe que existe aí uma certa ideação, né, de homens trans suicida e ação suicida, né, nessa perspectiva, por conta mesmo, a maioria desses homens que pensam isso são homens trans pretos, não apenas, mas principalmente, e aí falando de forma empírica, né, por conta mesmo dessa mistura que é a transfobia e o racismo. Trago o Theo Nascimento, que foi assassinado, estuprado em Salvador, o corpo dele foi achado fora da casa dele. O Demétrio Campos, né, que o Theo era um colega que queria, inclusive, fazer educação física como eu fiz, né? O Demétrio Campos era um artista, performer, bailarino, dançarino, um querido que também foi suicidado ano passado. E a gente usa essa nomenclatura suicidado porque foi um assassinato social, né? Pensando aí nessa característica aí dessa mistura do racismo com a transfobia, né? Que levou ele a cometer esse ato. E o Sororival, que ficou conhecido aí pelo Fantástico, que teve o seu corpo deixado no IML durante meses, porque ninguém sabia, né, entendia, né, por ele ter um genital que não fosse um pênis, né, e ali estava evidenciando, ali para quem estava vendo, que ele não era homem por isso, né, enquanto ele teve uma vida inteira, viveu 70 anos, né, tendo filhos, e, né, criando filhos, criando netos, né, não biológicos, mas que ele criou, né, com a esposa, e se perdeu isso, né? Foram as manchetes, né, de chamada de Fantástica, né, dizendo que ele era uma farsa, né, uma mulher que viveu uma farsa, né? Quer dizer, foi na morte que ele que ele teve aí a sua identidade ilegitimada, né? Depois dos movimentos sociais, e foram lá e conseguiram fazer um enterro digno aí para o seu Lorival, né? Aqui, trazendo o dado que eu falei anteriormente, em relação à ideação de homens trans, né, tem aí essa perspectiva de ideação, né, e segundo esse estudo, né, do comportamento suicida de adolescentes transgêneros, 50,8% dos homens trans já tentaram cometer suicídio, entre os adolescentes 14%, e entre pessoas ali não binárias, né, transmasculinas, né, 41,8%. Então, existe aí
esse comportamento, né, essa ideação, muito mais por conta dessa questão social, né, do que outra coisa, né? Não está aí numa questão de disforia ou de transtorno de gênero, né? E sim, como a sociedade olha para essas masculinidades, né, esperando que vão ter alguns tipos de conduta, e muitas das vezes não tem, porque perpassa por outros lugares, né? E para terminar, dialogando um pouquinho com o esporte, eu trago o Patrício Manuel, né, que é um homem preto trans, que venceu a primeira luta oficial no esporte de um homem cisgênero, indo contra todos os debates aí, discussões de que mulheres trans não têm força, de que homens trans não têm força, e de novo colocando a cisnormatividade, o cissexismo, como algo padrão, né? Não olhando as corporeidades trans do esporte como legítimas, não, e lendo apenas como uma mera cópia de um corpo cisgênero, né? Porque na verdade não é isso, né? Esse debate trans no esporte que é bem complexo, para quem gosta de tornar ele complexo, na verdade, nem é tanto assim, mas as pessoas acabam olhando dessa forma, né? Justamente porque olham a corporeidade trans como essa cópia do corpo cisgênero, né? Sem levar em consideração, por exemplo, reposição hormonal, modificações corporais, e até o debate em relação à memória muscular, que é um dos que mais tem se debatido, né? Essa memória muscular tem que ser olhada com a dimensão da corporeidade transgênera, e não olhando com a corporeidade cisgênera, né? Da cisnormatividade, né? E até o COI também, quando ele deu essas diretrizes, né, e colocou pessoas trans para competir, né, de torneios e competições oficiais, né, ele traz ali uma gama de obrigações que a mulher trans deve fazer, e de homem trans não tem nada, né? Se por um lado isso é bom, né, por outro lado isso é complexo, porque se a gente tem aí no esporte essa binariedade de homem e mulher, né, então por que homens trans tanto faz, né? Vai dialogar aí com o que o Eric Serger tem trazendo enquanto limbo dos homens trans no esporte, né? Como se homens trans não tivesse ali uma legitimidade e que tanto faz, né? E quando estruturalmente homens trans são lidos dessa forma, é de novo colocar homens trans nessa inferioridade, lendo como mulheres, né? E quando leem homens trans como mulheres, é de novo ser misógino e ser sexista com as mulheres e com os homens trans também, né? Porque tem essa ideia de colocar a mulher como inferior, né? E lendo homens trans como mulheres, essa tentativa novamente de inferiorizar essas identidades não hegemônicas, né? Então essa luta ela foi um marco, né? E hoje, por exemplo, o Patrício Manuel é um cara que ele não conseguiu mais lutar, né? Não consegue mais, né? E aí, para dialogar um pouquinho com outros homens trans, o Bauschman, né, que foi um homem trans que, se não me engano, competiu na Olimpíada de Sydney 2000. Agora eu não vou saber o nome, mas foi Sydney. Já tem muito tempo isso. Ele, antes de fazer a transição, né? Ele hoje é um personal trainer muito conhecido. O Bauschman é um homem trans branco, né? Bastante conhecido, que dá palestras, fala sobre diversos assuntos, né? O Patrício Manuel, que conseguiu vencer, ele não conseguiu mais lutar, né? Então, assim, essas dimensões, né, que a gente faz esse paralelo, né, para ver essa experiência, né, racializada e a experiência que não é racializada, né? E aqui não é para fazer uma competição, mas sim perceber que essas diferenças elas estão aí, né? Elas são dadas, né? E a gente não pode universalizar o debate e achar que é igual para todo mundo, porque aquele segmento daquela população perpassa por uma condição específica, né? As diversidades também perpassam pelas diferenças, né? Eu tentei ser rápido, né? Porque o tempo é pouco. Que maravilha! É isso. Que maravilha, Leonardo. Leonardo, muito obrigado por sua fala. Eu insisto sempre com você. Precisamos conhecer esse universo dos homens trans. Precisamos discutir
as masculinidades trans. Precisamos viabilizar esse caminhar que você nos conduziu agora. Ele é muito importante. Precisamos trabalhar essa visibilidade. As pessoas precisam conhecer, precisam desconstruir este universo, precisam pensar como vão ler, como vão respeitar esses homens trans, né? Precisam também pensar nesse movimento de família, de paternidade, o homem trans no mundo do trabalho e as dificuldades quando a transmasculinidade ela é recortada, ela é atravessada tanto pela questão da raça, como você falou, como pela questão da classe social, que eu acho que também tem um peso muito grande. Sua fala foi fantástica, deixou a gente impactado. Nós ficamos impactados em muitos momentos da sua fala. Agora, eu gostaria de convidar aqui os outros homens da nossa roda e estamos aqui com 3 homens, com 3 falas superpotentes. O Osmundo nos traz as brincadeiras de negão, nos traz os homens negros e a discussão nas escolas do Recôncavo Baiano. O Leandro pensa nas questões dos homens no mundo dos esportes, traz a questão da branquitude, e o Leonardo nos brinda para a gente poder refletir sobre as transmasculinidades. Meus queridos, mais uma vez, muito obrigado pela potência das falas que vocês nos brindaram essa tarde. E aí, nós temos algumas perguntas. Eu vou dividir da seguinte forma. Também vou fazer em 3 blocos. Vou julgar 3 perguntas que são comuns para os 3 e vou julgar uma pergunta para cada um. Aí depois vocês vão ter uma média de 5 a 6 minutos para tentar responder essas perguntas, certo? Vou começar pelas perguntas gerais. A Daniele, ela pergunta o seguinte: professores, muito obrigada pelas falas tão potentes e importantes sobre masculinidades. Como pensar as masculinidades de forma mais humanizadas? E a mesma Daniele também propõe uma outra questão para a gente. Como pensar em trabalhar com as masculinidades nas escolas de forma a desconstruir as masculinidades hegemônicas? E a Tayene pergunta o seguinte: professores, nós estamos vendo em nível institucional que o país se depara com uma masculinidade que mata mulheres, pessoas trans e pessoas negras. Podem falar um pouco mais sobre isso? Aí eu pensei essas 3 perguntas para os 3. E aí, de forma individual, né, para vocês emendarem, a Bárbara pergunta para o Leandro. Leandro, você acha que a popularidade que o jogador de vôlei Douglas alcançou nas Olimpíadas interfere na organização homofóbica dos clubes de vôlei? E aí, para o Leonardo, a Júlia faz a seguinte pergunta: como você acha que as pessoas não trans podem auxiliar na visibilidade das pessoas trans? E para o Osmundo,
vai ser a pergunta da Bárbara. A Bárbara vai dizer: professor Osmundo, o senhor falou das escolas. O projeto Brincadeira de Negão também aconteceu nas escolas particulares? Pode falar um pouco mais de sua pesquisa nessas escolas particulares? Bem, gente, o tempo é o nosso grande inimigo. Aí eu queria 6 minutos, mais ou menos. Qual dos três começa a falar? Paulo, quer falar na ordem? De repente vai o Osmundo, eu e o Leonardo. A gente pode falar na ordem, né? Ótimo! Ótimo. Obrigado pelas questões. Que maravilha poder escutar as intervenções do Leandro e do Leonardo, no que pesquisa rica, interessante, não? E sensível do Leandro. Quer dizer, muito interessante, não? E também genial essa coisa da fluidez, da flexibilidade, porque parece que há um novo dispositivo da sexualidade aí circulando, não, entre os jovens, que opera talvez de outras formas, não? Isso a gente, quer dizer, isso é visível, não? Para quem é, acho talvez mais para quem é professor, que convive com os jovens o tempo inteiro, vê que, enfim, os grupos, por exemplo, não mais se dividem por uma linha, digamos, de sexualidade, não? As turminhas de jovens, quer dizer, envolvem, enfim, sujeitos de diferentes perfis, digamos assim, não? Ou identidade de gênero, ou mesmo de orientação sexual. Então de fato, é um novo momento, e acho que é muito bacana ouvir o Leandro sobre isso. E, é claro, a intervenção do Leonardo é muito importante, não, significativa, e acho que nos traz tanto, não? E, na verdade, enfim, eu acho que a discussão sobre transmasculinidades ou transgeneridade ensina tanto a nós todos, não? Na verdade, e acho que tem tanto a nos dizer. Então, muito obrigado aos colegas aí pelas intervenções. Então, vamos tentar aqui, não sei bem se eu consigo responder ou interagir um pouco com as perguntas, que estão muito interessantes, não? Humanizar as masculinidades, não? Bom, primeiro, quem é humano mesmo? Não? Vamos perguntar assim, né? Quer dizer, quem é humano de verdade? Quem se reconhece como humano plenamente incorporado de prerrogativas de humanidade, não? Há muitos sujeitos masculinos que são humanos, ou são assim reconhecidos, não? Em um sentido, poderíamos dizer assim, e há outros sujeitos masculinos que são desumanizados, não? Na verdade, o que a gente, de certa forma, sugere ou insiste é de que a desumanização de uns confirma a humanidade de outros, não? Em alguma medida. É possível um novo humanismo, não? Como o Frantz Fanon julgava, não? Um humanismo que transcenda a essas, digamos, a mesquinhez, não, dos limites raciais, que transcenda o colonialismo. Bom, se isso é possível, será resultado de nossa ação, de nossa luta, não? Então eu diria, na verdade, que é possível humanizar as masculinidades desde que nós todos nos engajemos em construir novos humanismos, não? Que reconheçam sujeitos anteriormente negados, não? Por razões raciais, de sexualidade ou de gênero. A escola desconstruir masculinidades na escola. Bom, será que a escola quer desconstruir masculinidades? Tenho lá minhas dúvidas. Eu acho que as instituições do Estado ou hegemônicas não tem muito interesse em garantir que o gênero permaneça como essa gramática do poder, não? Como essa linguagem do poder. Então eu vou contar até uma história. Nós, quer dizer, na escola pública, nós desenvolvemos atividades de pesquisa, mas também, enfim, também participamos, por exemplo, de eventos na escola e promovemos também atividades, não? E tínhamos muita dificuldade com 2 temas, não? Religiões afro-brasileiras, porque a voz da autoridade escolar dizia isso vai criar problema com os pais evangélicos. E sexualidade, não? Tentamos fazer eventos lúdicos, não? Levar uma drag queen na escola, algo assim, foi muito difícil, não, muito complicado. Então, a instituição escolar e talvez, não sei bem, talvez mais ainda a escola pública, não? Que é essa, digamos, esse avatar do Estado, não? Na verdade, está comprometido com a reprodução de padrões de gênero muito tradicionais, não? É o que vimos lá em São Félix, em Cachoeira.
Não, nós não trabalhamos com as escolas particulares, não. Eu não tenho experiência em trabalho nesse ambiente, não. Nós tínhamos interesse de encontro, escutar, ouvir, garantir condições de interlocução, de reflexividade com sujeitos espoliados, não? Quer dizer, com aqueles aviltados pela pobreza, pelo racismo, pela desigualdade. Então, a escola pública foi a nossa escolha, é a nossa eleição. Eu não duvido, seria interessante também trabalhos desenvolvidos no ambiente de escolas particulares, não? Ou de classe média, ou mais brancos, não, do que seriam escolas públicas, não? Mas não tenho experiência nesse campo. Talvez os colegas possam acrescentar algo nesse sentido. Obrigado. Muito obrigado, Osmundo. Muito obrigado. Leandro, você? Vamos lá, 6 minutos, né? Então vamos lá na correria. Dani, primeiro, antes de responder, a Dani também queria parabenizar Osmundo e Leonardo pelas falas, excelente, tá? Eu estou muito feliz aqui de estar dialogando com vocês, de ter ouvido vocês, tá bom? Então eu queria, né, acho que no primeiro momento, externalizar isso. Vamos lá, Dani. Você fala de pensar masculinidades mais humanizadas. Eu vou responder respondendo a sua segunda pergunta, quando você pergunta se a escola ela tem interesse de desconstruir, né, a masculinidade hegemônica, como o Osmundo falou. Será que a escola tem, né, o interesse de desconstruir? De fato, eu tenho que concordar com o Osmundo, né? Eu acho que a gente vê a escola ainda, né, se a gente for pensar lá em Althusser, né, quem aqui é do campo da educação vai lembrar, né, da escola como aparelho ideológico do Estado. Né? Infelizmente, a gente ainda tem essa perspectiva muito forte. Mas eu vou contar para você, tá, Dani, uma experiência minha. Eu fui professor da educação básica durante quase 15 anos, antes de entrar na UFRJ. Né? Nos últimos 7 anos, eu fui professor do Colégio Pedro II, né, aqui no Rio de Janeiro. Todo mundo conhece, sabe a história do Colégio Pedro II, se engajando nas questões críticas políticas da sociedade. E nos últimos anos que eu trabalhei lá, pipocaram muitos projetos de iniciação científica e projetos pedagógicos que discutiam gênero e sexualidade na escola. Né? E eu mesmo fui né, que me engajei num projeto em que eu discutia, eu promovia no ano de 2019 rodas de conversas sobre masculinidade com os meninos na educação básica. Né? Então eu puxava os meninos dos anos finais do ensino fundamental, porque é como o Osmundo coloca, ainda é tenso, ainda que seja o Colégio Pedro II, ainda era tenso discutir essas questões lá. Né? Então eu pegava os meninos dos anos finais do ensino fundamental, então era do 9º ano, com o pessoal do ensino médio. Aí eu propus, né, junto com um grupo de iniciação científica, rodas de conversa entre o primeiro turno e o segundo turno. Né? No ano de 2019, lá, a gente trabalhou com uma proposta que o primeiro turno atravessava o segundo turno. Né, a gente trabalhou meio que com um atravessamento. Então, ali tinha um momento que era entre meio-dia e 11 horas da manhã e 2 horas da tarde, que o turno da manhã e da tarde se encontravam. Então, eu fiz esse exercício. Foi muito interessante, né, de botar os meninos para discutir essas questões. E foi um projeto muito feliz, né, meu último projeto lá na instituição. E, paralelo a isso, existiam outros projetos que discutiam feminismo, que discutiam questões LGBTs, né? E tudo isso aberto dentro do colégio e tudo isso com o aval dos pais. Tá? Porque muitas vezes a gente tem aquela questão no Colégio Pedro II. O Colégio Pedro II, de uma maneira geral, ele é muito atacado. Né? Mas a gente muitas vezes não visibiliza que existem pais irresponsáveis ali que apoiam muito o trabalho daqueles professores. Tá? Então, eu aqui, como um professor que trabalhou 7 anos no Colégio Pedro II, eu queria externalizar isso. Né? É óbvio que assim, ali é um modelo específico de escola, é um instituto federal, né? Então ali tem todo um aparato por trás. Ali se trabalham professores doutores, né? Ainda que se tenha a questão das cotas para a entrada dos alunos, ainda é uma seleção que é feita lá. Né? Então, de fato, ainda existe um fluxo, uma seleção que seleciona dadas crianças e jovens que entram no Colégio Pedro II. É óbvio que isso tem que ser colocado também. Né? Mas eu acho que ali eu vivenciei situações que foram bem interessantes, né? De pensar numa tentativa de desestabilização da masculinidade hegemônica na escola. Tá bom? Tayane, vamos lá.
eu acho, Tayane, que a gente, de fato, vive um momento no país, né, que a gente tem uma masculinidade institucional e governamental tóxica e genocida. Né? Não tem como não pensar nisso. Né? De fato, o presidente, quando ele coloca discursos negacionistas, né, com relação ao combate à pandemia, ele mobiliza uma masculinidade tóxica. Né? Tiveram várias falas, né? Se a gente for retomar aqui, que máscara era coisa de viado, que ele tinha histórico de atleta, aí existia, né, a tentativa de uma associação com o campo do esporte, de pensar que o campo do esporte é um campo, né, que abre caminho para uma masculinidade hegemônica. Tiveram várias falas, né? Se a gente for retomar aí o que ele falou de um ano para cá, nesse período de pandemia, foram coisas assustadoras. E eu acho que como é que a gente vai sair disso? Eu acho que eu realmente eu sou uma pessoa sem esperança. Eu acho que a gente só sai na eleição do ano que vem. Né? Infelizmente, eu não consigo mais acreditar em nada, porque a coisa está tão difícil, sabe, Tayane? Mas é isso, né? Vamos ter esperança que a gente vai sair sim, mesmo que a gente não saia agora, nesse momento que deveria, né, por mim, amanhã, mas infelizmente a gente vive esse contexto. E, Bárbara, de fato, eu acho que a popularidade do Douglas desestabiliza sentidos, né, hegemônicos da masculinidade no esporte. Né? Eu acho que o Douglas ali foi um personagem emblemático, que a gente torce que nesse ciclo ele se engaje junto com o Mike, né? Esse que eu mostrei aí nas minhas apresentações, é um líbero, né? E mais com outro jogador que está vindo aí das categorias de base, que é gay também, que tem uma potencialidade enorme de estar na seleção, né? Jogando, né? E jogando como titular, enfim. Então eu acho que a gente vai ter, desse cenário horroroso que a gente tem do voleibol masculino, de tanto jogador bolsonarista, bolsominion, a gente talvez comece a haver um movimento de renovação que vem dos atletas gays. Né? Então eu acho que, de fato, Douglas teve promoveu uma desestabilização enorme. E a gente torce para que ele continue. Né? Ele pediu dispensa agora no Sul-Americano, tem sido muito exigido com questões de live, ele é gamer também. Eu tenho um pouco de medo disso, sabia? Se ele, de repente, ele vai embora. Tá? Acho que o Paulo está me chamando para eu parar, né? Não é isso? Mas você estava no mudo, Paulo. Eu preciso passar para o Leonardo, porque tá bom. o tempo aqui... Não, tá certo, eu respondi tudo. Muito obrigado. Beijo, gente, obrigado, tá? Leonardo, você. Bom, em relação a tornar as masculinidades mais humanizadas, eu já concordo com o que foi dito anteriormente, né? Mas eu acho que talvez uma sugestão seria a gente olhar para outros tipos de masculinidades. A gente tende muito a se preocupar e a naturalizar a masculinidade hegemônica como se ela fosse universal. Né? E, por exemplo, se a gente olhar, por exemplo, masculinidades trans, né, a masculinidade do homem gay, do homem bi, olha, é uma coisa muito delicada, sabe? Muito delicada mesmo. A própria invisibilidade da bissexualidade é bastante delicada, sabe? Então, por aí, sabe? Olhar para homens com deficiência, né? São homens que estão em outros lugares que vão dialogar com outras estruturas, sabe? Com outros tipos de... tiveram outros caminhos. Eu acho que isso pode ser uma tentativa, né? De olhar para esses homens e perceber o que eles estão fazendo. Homens enlutados, por exemplo, né? Ninguém fala muito sobre homens enlutados, né? É muito comum a gente esperar que o homem cuide da mulher no luto. E o homem? Vai cuidar só do burocrático? Vai cuidar só da papelada? Né? Quando o homem perde um filho, será que ele também perde filho, por exemplo, de uma gestação neonatal ou gestacional? Né? Um homem cis não gerou, e aí ele não tem nenhum tipo de vínculo, né, ali, digamos, mais interno. Ele será que não sente? Será? O que se passa na cabeça de um homem lutado? Muitas das vezes tem que... não é dada a oportunidade dele externalizar. É claro que isso acontece por conta do machismo e tudo, né? Mas eu acho que seria aí uma possibilidade de olhar para outros tipos de masculinidades, né? E também dialogo com os colegas essa questão da escola. A escola
deveria ter o dever, né, de passar essa pluriversalidade, né, e de acolher alunos e alunas, né, e alunos, muitas das vezes naturaliza, né, violências estruturais, né? São poucos as movimentações, estou falando assim no contexto mais geral, amplo, né? Tem diversos trabalhos aí que são feitos, né? Foram citados aqui alguns, de pessoas que têm essa preocupação e não naturalizar isso, mas a realidade é que o próprio currículo educacional ele já é estrategicamente binário, machista, LGBTfóbico, racista. O epistemicídio ele está ali dialogando com um currículo que não olha para outros lugares, né, que estão ali subalternizados, por exemplo. Então é tudo isso, assim, é de cima para baixo, né, de baixo para cima. Acho que, infelizmente, isso não acontece. Então são esses projetos, como o Leandro falou, o Edmundo falou, que vão aí, muitas das vezes, dar possibilidade das pessoas não naturalizarem isso, né? É muito complexo, né? Respondendo a pergunta, eu acho que dá visibilidade que pessoas que não são transgêneras são cisgêneras, né? Então, quem não é trans é cis, é cisgênero. Eu acho que essa visibilidade por exemplo, tornar visível as pessoas, né? Você faz, por exemplo, uma publicação, um compartilhamento nas redes sociais de cantores, de cantoras cis. Faz compartilhamento de uma pessoa trans. Mostra para outras pessoas que existem pessoas trans na arte, existem pessoas trans que são professoras, professores, sabe? Naturalize isso. Você conhece uma pessoa trans? No seu grupo de amigos tem uma pessoa trans? No seu trabalho, olha, faz esse questionamento. Será que tem alguma pessoa trans ao meu redor? Porque não ter é um problema, né? Não ter é um problema. Tendo em vista que as pessoas trans estão em todos os lugares. Muitas das vezes elas não estão por conta de uma transfobia institucional e estrutural, né? Mas deveriam estar. E aí acham que pessoas trans estão apenas nesse lugar de subalternização, né? Então, acho que visibilizar trazer, dialogar com os seus colegas, falar sobre isso, né? Tornar comum o debate mesmo de pessoas trans, aproximar ele de você e compartilhar com colegas, né? Eu acho que é um pouco isso. E falar um pouquinho dessas masculinidades que matam, eu acho que são masculinidades que estão impregnadas, são impregnadas, né? E que dialogam aí com esse machismo e com todas essas violências estruturais, né? Porque o homem, ao mesmo tempo que ele também é ensinado, né, de maneira, por vivermos nesse binarismo, né, e serem deslocados por essas características, esses papéis de gênero que são imbricados, né, para homens e mulheres, ao mesmo tempo que isso acontece, né, os homens que não são dessa forma, eles também sofrem por não ter essa expectativa, né? Estou querendo dizer que esses homens que cometem esses assassinatos, né, e naturalizam isso, são homens que estão impregnados, eles muitas das vezes, né, não tiveram escolha, né? E não estou aqui querendo defender eles, não, mas dizer que, principalmente esses homens que, por exemplo, são serial killers, né? Se você for ver a história deles, é uma história, muitas das vezes, de questões que sofreram na infância, né? E que naturalizaram essas violências e todas essas questões complexas que eles passaram ao longo da vida, né? É muito delicado lidar com isso, falar sobre esse assunto, mas que esses homens eles precisam de ser olhados no sentido de evitar essas violências cada vez mais. Maravilha. Gente, ser mediador nessa mesa é um trabalho. Eu quero ouvir vocês, quero que vocês falem mais. E o relógio me corta toda hora. Mas as respostas muito interessantes. A gente tem outras perguntas, mas infelizmente o tempo não vai deixar que isso aconteça. Então eu vou fazer o seguinte: eu preciso ler o manifesto do colóquio em relação à PEC 490, e assim que eu terminar de ler, a gente vai passando 1 minuto para as considerações finais de cada um, e eu agradeço para encerrar. Podemos fazer isso? Bem, eu vou ler para vocês o manifesto contra a PEC 490,
marco temporal. Quarto colóquio Raça e Interseccionalidades. Nós, participantes do quarto colóquio Raça e Interseccionalidades, sendo realizado de 30 de agosto a 2 de setembro, promovido pelo grupo Print da Unirio, queremos manifestar nosso apoio ao acampamento Luta pela Vida, formado por mais de 6.000 lideranças indígenas de quase 200 etnias que resistem em Brasília contra a PEC 490, que se trata, inclusive, do marco temporal. Aprová-la será rasgar a Constituição de 1988, que no seu artigo 231 reconhece aos índios o direito ao usufruto das terras, ecoando as palavras de Kazé Angatum, proferidas em palestra intitulada "Não é só racismo estrutural, mas também o genocídio, o etnocídio, iniciados com a invasão europeia". Que nossa mãe Jaci nos ilumine e ilumine os ministros do STF para que não sejam cúmplices de mais uma tentativa de genocídio. Nós dizemos não ao genocídio e ao etnocídio indígena. 31, Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2021. Esse manifesto ele é assinado pela comissão organizadora do quarto colóquio, pelo grupo de pesquisa Print da Unirio, pelo Condercom de Franca, pela Associação de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negros, pelo Programa de Pós-Graduação em Memória Social da Unirio, pelo Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UFRJ, pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Étnico-Raciais da Cefet-RJ, pelo Grupo de Pesquisas sobre Linguagens, Culturas e Identidades da Universidade Federal de Ouro Preto, pelo Grupo de Pesquisa Diálogos Literários da UFSCar, pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguagem, Identidade e Raça da Universidade Estadual de Ponta Grossa, pelo Grupo de Pesquisa em Linguagem e Racismo da Universidade Federal do Sul da Bahia, pela Ação de Mulheres pela Equidade, pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, pelo Grupo de Pesquisa do Racismo, Discurso e Cinema Negro, também da Cefet, pelo Grupo de Pesquisa Rasuras, da Federal da Bahia, pelo Grupo de Pesquisa Gênero e Raça, da Unesp, pelo Grupo de Pesquisa Extensão, Cultura Intelectual e Linguagens, da Unilab, pelo Grupo de Extensão, Estudos e Pesquisa, também da Unilab, pelo Grupo de Pesquisa Promacult, da Universidade Estadual do Ceará, por Jaqueline Machado, Joana Plaza Pinto, da Federal de Goiás, pelo Laboratório de Memórias e Educação das Relações Étnico-Raciais, pela PET, Conexões Baixada, Diana de Souza Pinto, da Unirio, Clélia Bittar, do Plint, pela companhia, pelo fim do genocídio, pela campanha, pelo fim do genocídio da juventude preta, pobre e periférica, e pelo grupo de pesquisas, letramentos, práticas discursivas e culturais da UPE. Bem, com a leitura desse manifesto, eu agradeço a participação e presença de todos. Muito obrigado. Glenda, muito obrigado pelo convite. Passo a palavra para vocês rapidamente se despedirem.
Muito obrigado, meus queridos, pela participação. Um beijo no coração dos três e das nossas tradutoras de Libras. Bom, obrigado a todas, a todos, a todes. Uma enorme satisfação. Quero agradecer especialmente às tradutoras de Libras que fizeram um trabalho tão bacana aqui, constante conosco. Obrigado. E quero dizer, por fim, também, que eu não falei no começo, que para mim é uma grande alegria, mais uma vez, participar de atividade com o professor Paulo Melgaço, que é um pesquisador tão importante nesse campo e que tem feito contribuições tão significativas. Então, obrigado, boa noite para todos. Pessoal, eu também queria agradecer muito, mais uma vez, aí agradecer ao Print, à Glenda, né, a organização do evento como um todo, né, ao diálogo aqui com o pessoal, com o Osmundo, com o Paulo, com o Léo, tá? Então foi uma honra poder contribuir um pouquinho aqui com o evento, tá bom? Um beijo grande para todo mundo. Também quero deixar um beijo para todo mundo, foi muito legal mesmo. Pude conhecer o Paulo, mesmo que virtualmente, o Osmundo também. O Leandro a gente já se conhece, mandar um beijo para todo mundo, né? Estamos aí, vamos continuar o diálogo. Vamos continuar, um grande beijo.